Vamos lá. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de algumas coisas que são óbvias, né? Só que o que é óbvio para um não é óbvio para outro. O que foi óbvio no passado, hoje deixa de ser, hoje alterou, hoje é outra coisa, é outra visão. Então, isso tudo para evitar problemas de entendimento, porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o Yoshida e pode não ser óbvio para você que está escutando, para evitar esse tipo de desentendimento, tudo tem que estar explícito e tem que ser comunicado, tem que ser informado, avisado aonde que tem que ser, o que tem que ser feito exatamente. É assim que funciona, porque senão a gente vai ficar eternamente discutindo o que é óbvio para mim e o que não é óbvio para você, o que não é óbvio para o Yoshida. E isso não faz o menor sentido dentro de uma empresa. Então, o que tem que ser feito tem que estar estabelecido, tem que estar escrito, tem que estar divulgado e comunicado. Todo mundo tem que ter o mesmo entendimento. E assim a gente evita uma série de divergências de entendimento, que o que é óbvio para um não é óbvio para o outro, certo, Yoshida? Certíssimo. Então, o óbvio, né, em japonês chama-se atarimai e está dentro do processo de gestão, lá no Japão. E eu acho que toda empresa que é global, ela tem que criar algumas coisas que são óbvias, necessárias e obrigatórias, e se estabelece um nível, né, que vou chamar ideal, tem o mínimo, tem o regular e o ótimo, né? Mas pelo menos esse range, né, ou esse espaço entre o mínimo e o ideal tem que estar claro, porque vai ser parte do processo de gestão. Por exemplo, como é que eu devo me vestir para ir trabalhar? Né? Se fosse em 1920, bastava o Yoshida vir de sapato social, calça social, terno, gravata e um chapéu padrão, né? Hoje não é bem assim, né? Dependendo da empresa, ainda se usa terno e gravata, tem empresa que tolera casual, né? E, né, se você não deixar claro qual que é o range, né, o óbvio para essa empresa, pode haver extremos, né, absurdos, né? Por exemplo, vamos exagerar, ir de short e trabalhar numa empresa que na cultura dela não se admite isso, né? Então, estabelecer as regras, os padrões, procedimentos é importantíssimo para poder julgar, para poder educar, para poder cobrar, né? Para criar uma sistemática de alinhamento de expectativas e assim por diante, né? Porque, de repente, eu estou sendo avaliado mal, e por que eu estou sendo avaliado mal? Não, porque você vem de short todo dia, né? Mas nunca foi comunicado que não pode, ou que regra que tinha que ser, então, por que não me avisaram, né? Aí entra a consequência disso, que é a comunicação que funciona ou não funciona, né? Mas pré-requisito para algumas coisas funcionarem, para algumas coisas darem certo, necessita ter bem estabelecido as regras, os atarimais, os óbvios, né? E a partir daí vai se construindo coisas acessórias e vai completando os óbvios, e melhor ainda, né? Periodicamente o óbvio também tem que ser atualizado. Por exemplo, exemplo na automobilística. Nos anos 60 não se falava em ABS, que mais que não tinha, né? Airbag. Airbag, e Aliás, hoje é nos anos 60 nem direção hidráulica não era muito comum. isso. Então, algumas coisas que naquela época eram óbvias, hoje já não são mais óbvias. O novo óbvio para automóvel é com ABS, com sistema de anticolisão, o que mais que tem, né, André? Tem algumas novidades entrando, e isso muda o padrão, ou muda o óbvio, né, até do mercado, né? E o óbvio varia de região para região também, né? Exatamente. Por isso, o alinhamento do que tem que ser feito como óbvio tem que ser muito claro para todo mundo dentro da empresa. Não pode entender, ah, isso é óbvio, então todo mundo tem que fazer, porque, mais uma vez, o óbvio para um é diferente do óbvio para outro, e isso está dentro da cultura, está dentro da individualidade de cada um.
no mesmo mundo podem entender-se óbvios muito diferentes, né? De modo de vestir, de modo de agir. Aqui é diferente do Oriente Médio, que é diferente do Japão. Então, são culturas diferentes e devem ser todas elas muito respeitadas, e para isso esse alinhamento é fundamental. Em qualquer empresa, o que é entendido como óbvio tem que estar no procedimento e tem que ser alinhado com todo mundo para evitar qualquer tipo de problema de desentendimento. Sou André Exatamente. Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, com resultados fantásticos junto aos nossos fornecedores, porque o foco sempre foi a melhoria de eficiência, a melhoria de produtividade e tendo as reduções de custo como consequência desse trabalho. E nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, uma série de outras habilidades que me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos, e juntos estamos construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional, que constrói essa base muito sólida, muito forte, para que as empresas possam realmente fazer um salto de melhoria de eficiência, de qualidade, melhoria de produtividade e não voltar na condição anterior, porque a estrutura é muito sólida, é muito firme. E isso que é a grande diferença, porque a gente cansa de ver isso acontecer nas empresas, até conseguir fazer uma melhoria, mas depois de um tempo volta à condição anterior, porque a equipe não estava muito bem estruturada, não tinha o preparo para dar esse salto de melhoria de eficiência. Não é isso, Yoshida? Exatamente. E gratidão por estarmos juntos, né? A nossa experiência somada os dois são 45 anos. E a, voltando até nos Atarimais, né? Atarimai é receber um treinamento, por exemplo, bem bom, né? Senão você não pode performar a sua atividade, por exemplo, né? Se você não foi educado, orientado, etc, né? Então, como é que você espera que você como é que esperam que eu me comporte adequadamente ou não, né? E isso aí nós fomos aprendendo, né, durante a nossa jornada, né, que foram lá vários projetos técnicos, né? Então tem os atarimais técnicos, né? Existem também os atarimais de promoção de atividade. Existem os atarimais comportamentais, né, que a gente tem que trabalhar, né? E tudo isso aí, na nossa experiência vivendo 18 anos de Toyota, mais 6 de Denso, e agora já 7 anos empreendendo, permite entrar em vários ambientes e perceber a deficiência, né, de padrões, de atarimais e outros, né, que na verdade deixam a condição insuficiente, né, para o sucesso das empresas. Por isso que, como o André disse agora há pouco, tem muita empresa que tenta, faz e não funciona direito, porque algumas coisas mínimas necessárias, alguns atarimais estão incompletos e por isso não anda bem as coisas. E a nossa capacidade é, devido ao que nós vivemos, ajudar os nossos clientes de treinamentos e de consultorias, né, a perceberem, né, a situação e, a partir de perceber a situação, tem condição de atuar na modificação desse estado, né, para um estado melhor. Né? E até, eventualmente, criar atarimais ou melhorar os atarimais que já existem. Né? É isso aí. Então, recadinho de hoje, Atarimai, o que é óbvio tem que estar explícito e claro para todo mundo, porque o que é óbvio para um não é óbvio para outro e devem ser respeitados todas as culturas dentro da empresa. Então, colocar no procedimento e explicar isso, alinhar isso com todo mundo, faz parte do respeito pelas pessoas. Então, isso Exatamente. é fundamental para qualquer empresa. Gratidão. Até amanhã. Gratidão. Até amanhã. Até o próximo post.